Ok, irmãos, sejam bem-vindos. Nossa alegria ter vocês aqui com a gente hoje à tarde. E eu tenho a impressão que vocês são os que estão precisando. Eu tenho a impressão que vocês não são bons nessa área de criar criança, por isso vocês estão aqui. Na verdade, eu imaginaria que muito mais pessoas estariam aqui interessadas por esse assunto. Pelo menos para mim, não é um assunto fácil, é um dos assuntos mais difíceis. Eu tenho dito reiteradas vezes que, especialmente a parte de disciplina dos filhos, como eu disse semana passada, para mim tem sido uma das partes mais difíceis dentro do casamento, né? De um modo geral. E Deus está me dando uma segunda chance, uma terceira, né? Cinti, Calvino e agora Maria. E eu estou esperando que ele não me dê a quarta, porque parece que eu estou piorando cada vez mais. Então, Senhor, eu acho que vamos parar por aí mesmo, tá bom. Mas estou feliz que vocês estejam aqui, gostaria que esse auditório estivesse cheio, mas como não está, nós vamos focalizar nos que aqui estão, na esperança de que Deus nos ajude na tarefa enorme que Ele nos deu. E ainda bem que Ele não nos deu a tarefa e disse assim, se virem, né? Ele nos deu a tarefa, mas também nos deu os meios por onde a gente deve alcançar os nossos filhos para Ele, né? Como diz o Salmo 78, né? Para que a nova geração conheça o Senhor e adore o Senhor. Então vem uma nova geração e passa tão rápido, né? Se a gente considerar que mais ou menos de 20 em 20 anos, aí uma geração, num certo sentido, então dá para a gente alcançar e ver várias delas. Mas eu queria ler com os irmãos hoje Deuteronômio capítulo 6. Eu creio, não fiz essa leitura no último sábado, mas imagino que essa leitura deve ser feita em cada um dos nossos encontros. Deuteronômio capítulo de número 6, nós vamos ler até o versículo de número 9. Deuteronômio, capítulo de número 6. Ok, eu estava pensando em fazer uma leitura onde cada um pudesse participar, já que a gente está num grupo aqui pequeno, mas eu vou fazer a leitura porque o irmão aqui está gravando. Capítulo 6 diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos orar. Senhor, aqui temos lido sobre o teu povo, o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida,
uma terra cheia de perversões, onde as pessoas não conheciam o Senhor, e o Senhor estava lhes dando instruções de como eles primeiramente deveriam viver naquela nova condição, e como eles deveriam também ensinar aos seus filhos sobre o Senhor. Ó Deus, nós estamos também numa situação bem complicada, vivendo num tempo muito difícil, onde ao nosso redor não há o temor do Senhor. E ainda assim, ó Deus, o Senhor, pela tua bondade, tem nos dado instruções de como nós devemos preparar os nossos filhos para viver nesse mundo perverso. Pai, abre os nossos olhos para entender a importância do ensino da tua palavra aos nossos filhos. Abre os nossos olhos para percebermos a grandeza do Senhor. Quem é o Senhor? O único Senhor. E nos ajuda, primeiramente como pais, a amarmos o Senhor de todo o nosso coração. Talvez essa seja a maior de todas as lições que os nossos filhos precisem. Sejam de pais que amam de verdade o Senhor. Então nos ajuda com as nossas lutas e batalhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, nós estamos numa série inicialmente de 3 estudos sobre criação de filhos. Semana passada já estudamos sobre disciplina e disciplina física. Acho que é um tema que cada dia mais vai sumir do mapa e dos púlpitos, tá? Mas nós falamos semana passada, infelizmente não foi gravado porque era eu, né? Hoje é o Ivan, aí hoje está sendo filmado e tudo, tá bom, a gente conversa depois. Mas vamos ter ainda, passando esse próximo final de semana, no outro, nós vamos ter mais um estudo nesse tema, sobre ensinando os nossos filhos a palavra de Deus, né? Então, eu convidei o Ivnes, conheci há alguns anos, especialmente com o ministério lá em Pacuti, ele ajudando lá no ministério com o pastor Alain. Conheci também a Monique, né? Eu estava dizendo aqui para a Bibi, entregando que tu é irmã da Georgette, né? Então, e aí conheci também os filhos dele, e eu queria contar aqui um acontecido. Eu estava pregando uma noite lá em Pacuti, e quando eu terminei, esses meninos, eu não sei quais deles, um veio me mostrar o esboço, que aí eu fiquei com vergonha, não é porque ele escreveu, não, é porque o meu esboço realmente não estava muito arrumado, mas ele foi fiel em escrever o meu esboço direitinho, e outro trouxe o cenário, os desenhos, tudinho de como deu vida ao meu sermão através dos desenhos. Então, fiquei muito feliz em saber que eles estavam atentos ao tempo lá em que estavam ministrando, né? Então, eu tenho, apesar de não conhecer tão de perto, mas tenho algumas informações e tenho aprendido a admirar a maneira como vocês estão priorizando o ensino do Senhor sobre os filhos. E eu poderia convidar vocês a dizer assim, ensine o que vocês quiserem aí. Então eu dei um tema só para dirigir, mas o Ivens vai chegar, se a Monique quiser participar em algum momento, né? Como a Aureni fez na semana passada, eu estava ministrando, enquanto ela metia a colher, seja bem-vinda, meu filho, pode falar, né? Pode falar. Então, Ivens, chega, meu irmão, e Deus te conduza. Nós vamos ter um tempo onde ele vai dar uma palestra aqui, e os irmãos querendo levantar a mão e fazer pergunta a qualquer hora, nós estamos aqui à vontade mesmo. Obrigado, pastor João. É uma alegria e eu me sinto honrado de ter recebido esse convite, ser considerado para trazer essa palestra. Eu não sou acostumado a fazer palestras, né? Nossa vida é muito mais em casa mesmo, na lida comum, ensinando as crianças e cuidando da casa. Então eu não tenho essa vivência de palestra, de pregações, né? Mas vamos lá. Vamos fazer uma oração primeiro, né, e dedicar esse momento ao Senhor. Amado Deus, nós estamos aqui nessa reunião, invocando o Teu nome, pedindo que o Senhor nos guie e traga, Senhor Deus, os ensinamentos que o Senhor quer para nós,
e que seja para a tua honra e glória, e que, de certo modo, aproveitemos alguma dessas coisas que vamos conversar para as nossas famílias. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Pode ir. Essa aqui é a nossa família. Ali a minha amada Moninha, que está aqui, meus 3 filhos. Somos casados há 20 anos. E essa foto aqui foi tirada no dia do noivado. E quando eu olho para essas fotos, eu fico, poxa, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje lá atrás, eu teria errado tão menos. Eu teria feito tantas coisas diferentes do que eu fiz. Eu tinha um professor que ele dizia, né? Um filósofo já disse, as consequências vêm sempre depois. Então, se a gente provasse as consequências das coisas antes de fazer, talvez a gente errasse menos. No fim, era isso que ele queria dizer. Mas a vida nos ensina, às vezes, de forma muito dura. E com respeito aos filhos, chega, assim, determinadas situações que fica quase impossível a gente corrigir, porque os filhos têm suas vontades, têm sua formação, são pessoas como nós, e a Bíblia nos orienta para educá-los ainda pequenos, né, para que a gente não amargue, né, as coisas lá na frente com filhos rebeldes, desobedientes, distantes de Deus. Então, se a gente soubesse, a gente trataria dessas coisas bem cedo. Quanto mais cedo, melhor, para ensinar sobre Deus, para ensinar o temor do Senhor, para ensinar sobre obediência e honra aos pais. Pode trazer. Posso? Alcançando o coração da criança. Filhos carentes de pais. O tema geral é esse, alcançando o coração da criança, e a segunda palestra, que é essa, o foco é exatamente esse, filhos carentes de pais. Eu acho que eu não preciso trazer muitas informações, obrigado, sobre as tragédias que envolvem isso, de filhos que carecem dos pais. Acho que todas as camadas sociais têm sérios problemas com filhos que são criados distantes dos pais. Problemas psicológicos, depressão na infância, rebeldia, os filhos que não querem mais ir para a igreja, se distanciam de Deus. E é algo que assim é bem comum, e cada vez comum a gente vê esse tipo de problema nas famílias. Mas eu não vou enfocar nisso hoje, eu não vou falar sobre o processo de como isso acontece, né? Não é o meu objetivo hoje. Eu vou tratar de algo mais profundo, algo que mais está na base, porque quando a gente olha para esse tipo de problema, se a gente fosse dar uma solução assim rápida e matemática cartesiana, seria assim, né? Bom, os filhos estão carentes dos pais, provavelmente porque os pais não estão em casa. Então é fácil de resolver. Bota os pais em casa e está resolvido. Né? Embora seja assim, às vezes, drástico, e para algumas famílias bem drástico, dramático para algumas talvez, cartesianamente falando, seria assim. Mas o ponto que eu quero chegar é que isso talvez não resolva o problema. Né? A questão não é tão simples. Não é simplesmente trazer os pais para dentro de casa que vai resolver os problemas. Talvez resolva para algumas. Para outras, pode ser que crie outros problemas. Você vai tirar a depressão da criança que estava lá, carente dos pais, e agora coloca na mãe, porque deixou seu emprego, ou no pai, porque o orçamento caiu pela metade. E isso, aliás, essa questão de orçamento, era para ter falado no comecinho um pouco da nossa vida, né?
desde 2016, a gente iniciou um retorno para dentro de casa. A gente decidiu mudar de estilo de vida e se dedicar mais às crianças. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi pensar em como a gente poderia fazer para que minha esposa saísse do trabalho e ficasse em casa. E, na época, era uma coisa impossível. A gente tinha acabado de construir a casa, estava endividado até o pescoço, não tinha como. Mas a gente fez algumas mudanças no trabalho dela. Ela passou a trabalhar dias alternados, ou então trabalhava um dia inteiro de 24 horas, folgava outros para poder ficar em casa mais tempo. E a gente foi organizando o orçamento, cortando gastos, mudando o estilo de vida para que, em médio prazo, ela pudesse sair. E a gente foi, com um pouco de esforço, alcançando esse alvo, essa meta. E chegou um dia em que eu disse, daqui a 2 meses você vai poder sair. E nós, em confiança no Senhor, nós tomamos esse passo. Ela entrou de licença sem vencimentos, não se desligou totalmente do trabalho, ficou 3 anos fora, e ano passado ela renovou essa licença. A história até é interessante de contar, mas não é o caso aqui, de como isso aconteceu, né? Foi preciso uma reunião. Sim, pois não, pastor João. Na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, uma pessoa de Brasília veio para uma reunião e foi uma conversa assim, meio tensa, e ela teve a oportunidade de dizer, eu vou servir o meu país de outra forma, educando 3 cidadãos. E ele ficou assim impressionado. E concedeu, né, mais 3 anos de licença. Mas ele não quer voltar para o trabalho, né, e a gente está em sintonia com isso. Quando chegar na época, a gente vai colocar isso diante do Senhor e, se for o caso, ela sai de vez, porque ela realmente está mergulhada na educação das crianças. E isso tem trazido muita alegria para ela e para a família. Então, só um parêntese aqui, abrindo, né? E nós tivemos que fazer essa opção. Era 50%. Era meu salário dela, o dela era a metade do orçamento, e fizemos isso, né? Vamos cortar pela metade para ganhar esse tempo, essa qualidade de convivência familiar. E a gente não se arrependeu disso. Então, o foco é esse, né? Alcançando o coração da criança, mas eu não queria abordar a questão somente assim, de filhos carentes, como é que isso acontece, o que é que a gente vai fazer. Porque, muitas vezes, o que nós temos é um problema aparente e um outro problema mais profundo que motiva esse aparente, né? Passa aí o slide para ver se está... Pronto, aqui. Aqui é uma árvore de problemas, isso é uma estratégia de análise de problema que eu aprendi no governo, né? Então, quando a gente olha para um problema, a gente vê como se fosse a folhagem. Mas o que gera esse problema, que está lá embaixo, nós não vemos, que é a parte das raízes. Então, quando a gente discute um assunto qualquer, nós estabelecemos o problema aparente e vamos tentando identificar quais são as causas, quais são as raízes desse problema. Então, é essa proposta que eu venho trazer aqui nessa análise desse assunto, de filhos carentes dos pais, porque talvez o problema não seja esse. Até brinquei com o pastor João, né? Vamos mudar a palestra, porque, na verdade, eu mudei o conteúdo, né? Porque, sob o meu ponto de vista, o problema não é exatamente esse, né? De filhos carentes dos pais. Tem problemas mais embaixo, que se a gente resolve esses problemas mais embaixo, a gente vai resolver o problema dos filhos carentes dos pais e outros que esse problema lá embaixo está causando. Então, é mais interessante a gente analisar dessa forma, tentando identificar as raízes do problema aparente, que é esse da carência dos filhos. O real problema é, como a gente fala com o tempo, né? Eu tenho falta de tempo. E, na verdade, não é o problema, não é tempo. Tempo é a coisa mais democrática que existe, é 24 horas para todo mundo, né? O problema não é falta de tempo, o problema
é a nossa desorganização, é a nossa falta de prioridade para as coisas importantes. Então é mais ou menos a mesma ideia. O problema não são filhos carentes, o problema não é o fato de eu precisar sair de casa e trabalhar, eu não tenho outra opção. Calma, vamos conversar um pouco mais detidamente, vamos analisar como é que está a vida para a gente, né, identificar se existe uma causa lá embaixo que está gerando isso tudo. Então, nossa conversa aqui é mais dessa forma, mais básica, mais profunda, tentando identificar as raízes, né? Tentando identificar lá no coração, o que está saindo do coração. E Jeremias já fala, né? O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, vamos olhar para o coração, talvez a chave para entender isso esteja lá. Esteja lá. Então, o tema geral é esse, alcançando o coração da criança, mas talvez o que precise realmente ser alcançado seja o coração dos pais. Alcançar o coração dos pais e ver o que está lá motivando as nossas ações, os nossos projetos, o nosso estilo de vida. E resolvendo esse problema lá do coração dos pais, alcançando esse coração e transformando esse coração à luz das Escrituras, talvez muita coisa se resolva. Esse problema e outros. Então, passa mais um aí, por favor. Então, é o que eu tinha falado, né? Antes de analisar o coração da criança, vamos olhar o coração dos pais. Ver o que é que está lá dentro das intenções, né, dos sentimentos, das vontades, para a partir daí a gente identificar e trabalhar esse problema dos filhos. Mais um. Circuncidando o coração. A Bíblia fala em coração incircunciso, coração circunciso, e essa ideia me marcou quando eu parei para estudar. A circuncisão é cortar, né, o prepúcio, aquele pedaço de pele de carne, e expor um órgão genital masculino. Por que a Bíblia fala em circuncidar coração? E a ideia é como se o coração estivesse envolvido em carne, inalcançável, oculto e perdendo a sensibilidade para Deus. Então, circuncidar o coração seria retirar essa carnalidade e expor um coração. E o contrário, né, cobrir o coração de carne seria deixar o coração insensível à voz de Deus, insensível às coisas que Deus ama. E nós precisamos ter um coração realmente sensível à voz de Deus, para que isso faça alguma diferença em nós. Do contrário, a gente fica numa espécie de religiosidade, buscando a Deus como um ritual, como uma coisa que a gente precisa fazer e que aquilo dá uma certa paz do coração. É como se fosse uma rotina espiritual e aquilo por si só nos desse uma paz de espírito. E cá para nós, quando a gente analisa só assim, e se a gente estiver buscando isso, a religião é a coisa mais interessante que tem. Porque a gente, bom, o que é preciso fazer? Aí olha lá, isso aqui eu consigo. E faz, e estamos resolvidos. E eu vou voltar e cuidar das minhas coisas, cuidar dos meus negócios. Já paguei aqui o que eu devia, já fiz o que eu precisava fazer, estou em paz, agora eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus negócios, vou cuidar de ganhar dinheiro, vou cuidar do meu mestrado, do meu doutorado, e pronto. Mas quando a gente olha as Escrituras, não é exatamente uma religião que é oferecido para nós. E, na verdade, o nosso problema não se resolve com religião. Pode ser a pessoa mais religiosa, se não se arrepender dos seus pecados, vai continuar condenável diante de Deus e não resolveu coisa nenhuma. Aliás, essa religiosidade era algo que Jesus Cristo
assim, bateu muito forte contra os fariseus, que coavam mosquito, que tiravam o dízimo do endro, do cominho, mas as coisas mais importantes da lei iam deixando de lado. Sabemos disso. Mesmo assim, parece que a gente continua vivendo essa mentalidade religiosa. Todo domingo na igreja, entregando meu dízimo, aprendendo as músicas, tocando aqui, cumprindo meus deveres religiosos. E fica nisso. Você não se cansa, não, de ficar nessa rotina aí todo domingo? Alguns se cansam e são sinceros. Vou dar um tempo na igreja, começa a faltar aqui e acolá, esfria na fé. Por quê? Porque o principal não está. O relacionamento com Jesus Cristo já foi esquecido há muito tempo. E ficou só nessa rotina aqui. É isso que eu falo de religiosidade. É a gente se apartar de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, mas continuar aqui no ritmo, no costume, no hábito de todo domingo vir, todo domingo ouvir uma pregação, cantar uns cânticos, participar da vida financeira da igreja, das reuniões, mas esquecendo o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Precisamos, então, abrir essa caixa preta aqui para expor o nosso coração a Deus. Isso é difícil, eu confesso, porque isso é difícil. Às vezes a gente coloca tanta capa aqui que a gente às vezes acha que chegou e não chegou, tem outra coisa mais profunda que precisava ser tratada. E é assim, né? A nossa vida tem que ser constantemente avaliada diante de Deus para que o coração esteja sempre sensível, afinado com a voz de Deus. Então a gente vai propor aqui algumas perguntas para tentar alcançar esse coração. Pode passar aí mais um slide. Esses dois versículos são os que falam da circuncisão do coração, né? É até bom a gente ler. Romanos 2, 29. Diz, porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Aqui Paulo fazendo esse paralelo aqui entre a circuncisão física e a circuncisão do coração. Que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Em Deuteronômio 10, 16, eu coloquei aqui um versículo do Velho Testamento. Tem mais, viu? Não é só em Deuteronômio. Mas para a gente perceber que não é algo só do Novo Testamento, não foi algo que Paulo desenvolveu, mas isso já está na própria lei. Então, coração circunciso, coração sensível e compromissado com Deus. Pode passar mais um slide. Então, vamos fazer essas perguntas para tentar alcançar o coração, para tentar chegar no coração dos pais. E vamos, para isso, olhar para o Evangelho, olhar para a mensagem do Evangelho, que é a mensagem transformadora e que, às vezes, ficou tão lá no passado que a gente se acostumou com a vida religiosa e vai criando essas camadas de carne no coração. Então, vamos voltar para esse Evangelho, para a mensagem mais pura do Evangelho e tentar alcançar o coração. Pode passar mais um. E as duas perguntas bem simples, que eu vou propor aqui para a gente pensar por que nós estamos interessados nesse assunto de filhos carentes dos pais? E qual o problema que a gente quer resolver? Embora pareçam perguntas óbvias, né? Eu quero resolver o problema do meu filho, né? Calma, vamos evitar assim, respostas muito simples e vamos colocar o coração na balança e perguntar a nós mesmos que tipo de problema queremos resolver, né? Por que nós realmente estamos interessados nesse assunto de filhos carentes dos pais? A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro,
aí estará também o teu coração, né? Mateus 6, 21. E pensando nisso, considere isso. Qual tipo de questão vem à minha mente quando eu me deparo com esse problema dos filhos? Quando a gente olha para um fato, tem várias maneiras da gente olhar para ele. E dependendo do ângulo, a gente vê perspectivas diferentes, problemas até diferentes. Então, olhando para isso, se a gente olhasse, por exemplo, para os filhos, a gente veria um filho com depressão, com problemas emocionais, com indisciplina, com rebeldia, a perspectiva do filho carente dos pais olhando para os filhos. Bom, então, que tipo de solução a gente daria para isso? Bom, podia trazer umas terapias, ou, se não resolvesse, um psiquiatra poderia passar uns remédios para diminuir a ansiedade das crianças, ou então a gente faria uma viagem de férias em família, ou então bota as crianças no esporte, isso ali vai ajudar a colocar esses sentimentos para fora, vai ajudar a socialização com os amigos. Detalhe, a maioria dos amigos descrentes, né? Então tem formas de tentar resolver isso. Vamos olhar para os pais agora. Problema de filhos carentes dos pais. Olhando para os pais, bom, tem um problemão aí. Qual é? Um vai ter que deixar o trabalho. Isso é um problema sério. Ou se não deixar o trabalho, vai ter que diminuir a carga horária, isso vai implicar em diminuição do nosso orçamento. Ao mesmo tempo que a gente está precisando gastar com mais terapias, está percebendo a gravidade? Com remédios, com aquelas viagens lá que a gente não tinha se planejado. Ou então, olha, você vai ter que abandonar o seu curso de mestrado, seu curso de aperfeiçoamento, que ia resultar no final no aumento do salário, mas agora não dá, você vai ter que parar. Ou jogar fora o seu curso aí de capacitação, que já foi pago, mas tem que deixar. Ou vai jogar fora as oportunidades profissionais que estão aparecendo agora, os editais saindo, e eu tenho que me dedicar ao estudo, não dá, vai ter que deixar. Ou oportunidades de investimento, de negócio, enfim, problemas de gente grande. Dá para você analisar o problema aí de filhos carentes dos pais só do ponto de vista aqui dos pais. Tem outro. E a solução para esse problema aí dos pais? Bom, como é que a gente resolve isso? Bom, a solução seria mais trabalho, porque é mais dinheiro. E aí você paga mais terapias, e paga mais remédios, e paga mais viagens, para esquecer os problemas. Ou usar uma palavra aqui, uma expressão mais polida, para mudar o foco. Esse negócio de esquecer os problemas é uma coisa assim de viciado em drogas, né? Então, vamos mudar o foco. Agora, vamos pensar objetivamente. Vamos imaginar que eu contrate um coach para me ajudar a organizar a minha vida. Então, esse coach vai me dar uma dose de diminuição de trabalho orientada, que vai me dar um equilíbrio aí na minha vida familiar. Vai me ajudar a equilibrar trabalho e família. Vai me ajudar a ter uns momentos de qualidade com os filhos. E, auxiliado aí por umas terapias e com poucos medicamentos, isso vai me trazer esse equilíbrio. Não vai resolver o problema, não, mas vai diminuir bastante. Não está bom, não. Aí eu poderia continuar trabalhando, estudando, negociando, ganhando dinheiro. Que tal, né? Não está bom? Eu queria que vocês percebessem aqui com essa historinha por onde anda o coração. Aquele coração lá que a gente está tentando, né, tirar o véu dele, né?
tirar toda a carnalidade dele. Por onde é que anda o coração nisso tudo? Por onde é que ele está seguindo? Paul Tripp, no livro Idade da Oportunidade, ele falando sobre isso, ele diz que aquilo que controla o coração, controla a vida. Meio que parodiando Mateus 6,21, né? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por isso que eu estou propondo essa pergunta óbvia: que tipo de problema a gente quer resolver? Porque tem várias maneiras de resolver isso. Mas, infelizmente, o modelo de família cristã que a gente tem visto aí crescendo é um modelo bem secularizado, bem mundanizado. E não é novidade que o mundo quer tragar nossos filhos. O que parece ser novo é que nós parece que queremos isso também. Queremos entregar nossos filhos para o mundo, desde que seja assim, de uma forma segura. É como se deixasse assim nossos filhos, com toda a sua falsa maturidade, saírem para as baladas, mas aí você tem que chegar 10 horas da noite. Mais ou menos assim. É a gente entregando deliberadamente nossos filhos para o mundo, mas de uma forma segura. Ou então deixar os meninos saírem e assistirem qualquer porcaria aí no cinema, que é cheio de palavrões, de cenas indecentes, e ideologias que ofendem a Deus, mas desde que não se embriaguem. Então a gente vai dando uma controlada aí na carnalidade. E para não ficar em casa com a mente vazia, a gente enche a agenda dos filhos com esporte, com aulas de inglês, com lazer, enfim, vai colocando muita coisa na agenda para não ficar em casa com a mente desocupada. E assim eu vou cuidando das minhas questões, a gente vai vivendo em paz, equilibrando a vida aí. Tem a escola, tem os avós, tem os tios, tem os amigos, tem o YouTube aí que vai dando essa orientação aí geral para os filhos. E tem também o psicólogo e o psiquiatra aí para dar para completar aí o tratamento. Percebem por onde anda o coração? Não está faltando nada, não. Está faltando Deus, né? Somos crentes, aí tem que lembrar de Deus nessa história toda. É por isso que eu procurei uma igreja muito boa, uma igreja que tem um ministério de crianças excelente, excelentes professores de crianças, um pastor de crianças, tem toda a estrutura lá para eu chegar e os meninos, né, se socializarem com outras crianças crentes e ter orientação espiritual. E assim eu também fico no domingo, né, tranquilo para assistir meu culto, para chegar em casa do culto e assistir um filme, fazer qualquer coisa. E eu me desobrigo do culto da semana, porque já tem os cultos na igreja também. Não precisa, né, encher tanta agenda das crianças com leitura da Bíblia, com culto doméstico, para quê? A igreja já tem uma estrutura excelente. Eu não estou aqui ironizando de pastor de criança, óbvio que não, né? Nem de ministério infantil, nem professores, nem coisa alguma. Mas eu queria que a gente olhasse para isso, percebendo como anda o nosso coração em relação às nossas obrigações bíblicas de orientação dos nossos filhos. E é tudo muito válido e bom e recomendável a igreja ter estrutura para crianças, mas que isso não seja uma desculpa para a gente se desobrigar. É nesse ponto que eu quero chegar. Mas percebam por onde anda o nosso coração, né? Nosso coração religioso, um coração que gosta de cumprir as obrigações e, com isso, estou livre para cuidar dos meus negócios, para cuidar da minha vida no mundo. Eu não quero um relacionamento muito
pegajoso com Deus, e, sabe, e a coisa muito exigente, porque eu tenho minhas coisas para cuidar. E isso vai me demandar muito tempo, muita dedicação, muita meditação, e isso eu não quero. Eu quero uma religião, porque tem as coisas lá, eu faço e pronto, fico bem. Qual a nossa cosmovisão? Você pode passar mais um? Eu já falei sobre isso. Onde está o nosso tesouro, aí também estará o teu coração. Pode passar mais um. Qual a nossa cosmovisão? Como é que eu vejo o mundo em relação a esse assunto de relacionamento com os filhos, de tempo com os filhos? Paul Tripp diz que, no livro Desafio aos Pais, que eu recomendo, que conforme a gente olhe para a nossa identidade, para o nosso trabalho, para a nossa reputação, ou para o conceito que a gente tem de sucesso na vida, o que a gente pensa sobre isso vai determinar como a gente vai agir em relação à criação dos nossos filhos. A gente não age por instinto nesses aspectos, a gente age com base em princípios e valores bem estabelecidos, embora a gente pense que não. Mas a gente age assim. O que a gente valoriza no mundo e no nosso relacionamento com Deus, como é que está essa escala de valores, e isso a gente acaba passando para os filhos. E a gente passa com as nossas afeições, não tanto com as palavras. As palavras vão ajudar se elas estiverem de acordo com as nossas afeições. Mas se a gente fala uma coisa e o nosso coração está indo para outra direção, é essa direção que os filhos vão seguir e vão perceber isso no ar. Eles percebem as nossas preferências, percebem o tempo que a gente gasta com as coisas e percebem as nossas escolhas por onde seguem. Paul Tripp também diz que criar filhos não se resume ao que nós desejamos para os filhos, mas ao que Deus, na sua graça, planejou fazer por meio de nós. E se a gente perde isso de vista, a gente vai viver um relacionamento distante de Deus e dos filhos. Um relacionamento que não é cristão. Um relacionamento que não é de paternidade bíblica. Então a gente precisa pensar um pouco sobre esse assunto de cosmovisão e pensar como é que a gente tem visto a vida através do que a gente entende das Escrituras, através da nossa identidade com Cristo. Pode passar mais um. Então, essas citações que eu falei, né? Identidade, trabalho, sucesso, reputação. O que você pensa a respeito desses 4 elementos e a maneira como interage com eles evidenciarão e definirão a sua visão de pai ou mãe e qual você acredita ser a sua função na criação dos filhos. Paul Tripp, Desafio aos Pais. Mas criar filhos não se resume ao que desejamos para nossos filhos ou de nossos filhos, mas ao que Deus, em sua graça, planejou fazer por meio de nós e nossos filhos. Perder isso de vista é viver um relacionamento com os nossos filhos que, em sua essência, não é cristão. E tampouco o verdadeiro exercício da paternidade, pois se refere mais à nossa vontade e à nossa maneira do que à vontade de nosso soberano Rei Salvador. Pode passar mais um. Então vamos pensar, né, na nossa cosmovisão, voltando um pouquinho e pensando na nossa identidade. Pensando na nossa identidade. Efésios, capítulo 6, de 1 a 4, eu vou só ler, eu não vou expor o texto. Diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo aqui está evocando um dos 10 mandamentos, que é exatamente o 5º mandamento.
honra teu pai e tua mãe. Isso está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5:16. Vamos lá, Deuteronômio 5:16. Diz: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento que vem com uma promessa associada. E pensando um pouquinho em identidade, o pastor João até falou aqui um pouco desse texto, que é Deuteronômio capítulo 6, né? 5 e 6 está no mesmo contexto. Moisés estava aqui evocando a identidade do povo com Deus, trazendo à memória deles o compromisso que eles tinham feito, estabelecido com Deus. Aqui, Moisés está falando para uma população jovem. Se a gente lembrar um pouquinho da história, nós vamos recordar que a população de Israel, de 20 anos para cima, havia morrido no deserto. Então, eles passaram os 40 anos andando no deserto ali, de um canto para outro. Né? Chegaram na Terra Prometida, não quiseram entrar. Depois do relato dos espias, Deus manda voltar. E ficam ali 40 anos, andando no deserto. E nesses 40 anos, toda aquela geração de 20 anos para cima morre. Então, ali, os mais velhos deviam ter o quê? 59 anos. Né? 19 anos, mais os 40 anos no deserto. Então, uma população relativamente jovem. Uma população que não tinha conhecido outra coisa a não ser o deserto. E eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, uma terra, cidades desenvolvidas para a mentalidade deles, cultura diferente, deuses diferentes, né, povo diferente, mulheres diferentes, e tudo muita novidade, muita coisa. E assim, o risco dessa população inteira se encantar com aquelas novidades era muito alto. Então, o que é que Moisés faz? Relembra o povo da sua identidade com Deus. Estabelece ali limites de relacionamento. Não se casem com eles, não se misturem com eles. Fala de disciplina de Deus. Fala de muita coisa. Mas algo que me chama a atenção é que, antes de tudo isso, Moisés fala aqui, inspirado por Deus, do coração. Vamos aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Só então, Moisés passa a discorrer sobre uma rotina. Mas antes disso, precisava tratar o coração. Eles precisavam trazer essa lei para o coração, esse relacionamento lá para o coração. Esse é o ponto que eu quero trazer para nós, porque não adianta a gente ficar discutindo regrinhas aqui de como a gente deve tratar esse problema de filhos carentes dos pais. O problema está mais embaixo, mais fundo, está em nós, no nosso coração, e como a gente vê isso. Porque se a gente tratar só esses sintomas e não tratar o problema principal, esse problema vai voltar ou vai se manifestar de outro jeito. Nós precisamos tratar o nosso próprio relacionamento com Deus, o nosso próprio compromisso com Deus e entender que tipo de compromisso a gente está desenvolvendo com Deus em relação aos nossos filhos. Entendendo os filhos como uma bênção de Deus, como uma oportunidade de ministério. Aliás, falando disso, eu vou abrir um outro parêntese. Às vezes a gente fica lendo algumas coisas dos puritanos e a gente vê como, assim, pouca gente, se você contar assim, os puritanos que viveram naquela época,
os ingleses e alguns peregrinos que foram para os Estados Unidos, não era tanta gente assim, né? Mas era um povo que tinha um compromisso muito forte com Deus, com muita coragem, com muita disposição de viver para Deus, de enfrentar até o próprio governo, né, e as perseguições que o governo inglês impôs, para viver de forma digna do Evangelho. Se a gente olhasse assim, somente para o Ceará e as igrejas bíblicas do Ceará, só as igrejas bíblicas, se essas igrejas se comprometessem, as famílias, na verdade, se comprometessem a viver o Evangelho de forma muito firme e criar os filhos de forma muito estabelecida na palavra, instruindo os filhos como a Bíblia orienta, e fosse consistente nisso por 15, 20 anos, eu tenho certeza que o Ceará influenciaria o mundo inteiro. Seria um celeiro de missionários, um celeiro de produção de literatura bíblica sadia, um celeiro de pessoas dignas do Evangelho e cidadãos do reino que viveriam de forma exemplar aqui, influenciando toda a política local e nacional e internacional. Eu tenho certeza disso. O problema é que a gente não crê com tanta força. E não crê de forma junta, né, conjunta. Às vezes a gente encontra pessoas com a fé firme e bem estabelecida, mas são poucos e não encontram muitos companheiros de fé. Mas se a gente cresce junto dessa forma, eu tenho certeza que a gente influenciaria o mundo inteiro como um exemplo de fé. Então, a nossa identidade com Deus, bem estabelecida, e sendo isso resolvido lá de dentro, no coração, é o que precisa ser, de fato, analisado e tratado. Não é o externo que aparenta ser, que são esses problemas com os filhos. Eu tenho certeza que o problema não é esse. O problema é lá no coração, o problema está mais dentro do coração dos pais, no relacionamento familiar, que não está de acordo com o que a Bíblia diz. Se a gente resolve isso, o resto é resolvido também. Então, voltando para o povo, eles estavam ali olhando para a terra prometida e sendo advertidos por Moisés com essa lembrança. Preste atenção, vocês são um povo de Deus. Vocês são um povo que tem compromisso com Deus. Não podem se relacionar com esses cananeus como se fossem seu povo e casar com eles, se relacionar com eles, ter negócios com eles como se fossem seus irmãos. Não podem. Eles vão te desviar. Vocês precisam estabelecer as convicções de vocês para que vocês vivam de forma digna de Deus. Aí a gente resolve as coisas a partir da raiz, entendendo a nossa identidade. E depois de entender a nossa identidade, e olhando para o que as Escrituras dizem sobre isso, se a gente for, por exemplo, para Colossenses 2, 20, que fala como é que a gente deve viver, e aí trazendo para o contexto do Novo Testamento, diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves daquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Aí o texto segue. No 3:1 diz: fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. É uma ênfase muito clara. 2 vezes fala em coisas lá do alto, em pensar coisas lá do alto. E depois fala de forma negativa: não pense nas coisas que são aqui da terra. E justifica: vocês morreram em Cristo. No 3, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então esse deve ser o nosso estilo de vida. Isso aqui deve brotar do nosso coração. E é isso que precisa ser tratado.
a gente não precisa tratar com tanta ênfase o que está no entorno disso. E eu acredito que os filhos estão nesse entorno. Precisamos olhar para nós. E, assim, o retrato do começo da palestra aqui, pastor João, de pouca gente interessada, é um retrato disso, de como nós estamos. Parece que está todo mundo tão saturado já dos problemas com os filhos que não adianta nem conversar sobre isso com eles, que está todo mundo estressado já. Tem que pisar no freio. Rapaz, vamos parar e conversar sobre a vida, sobre o nosso coração, sobre o que a gente quer de um relacionamento com Deus, sobre o que a gente está buscando aqui nesse mundo. Pode ser que a gente esteja correndo atrás do vento e quando a gente conseguir o que deseja, já passou o tempo e a gente vai estar, como eu falei no começo, né? As consequências vêm depois. Sempre depois. A gente vai só amargar. Né? E entender que o tempo passou e que não adianta mais. Aliás, Deus é soberano e a sua graça superabunda todas as coisas. Mas mesmo assim há sofrimento. Há sofrimento. Então, depois de tratar essa identidade, nós vamos então posicionar o nosso coração. Pode passar. Posicionar o nosso coração, né? Entendendo a nossa necessidade, agora a gente direciona o coração para o que Deus quer. Então, voltando lá em Deuteronômio, capítulo 6, diz 4 a 6. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Precisamos amar a Deus. Precisamos amar a sua palavra. Precisamos decidir obedecer a essa palavra. Os filhos precisam de um modelo a ser seguido. E se eles não veem um pai comprometido com Deus, um pai que ama a Deus, um pai que serve a Deus e mantém um relacionamento com Deus de forma íntima, o que eles vão crescer e aprender crescendo? Então eles vão aprender a viver uma vida religiosa, se a gente não tem isso de forma verdadeira. Aprendendo que a gente pode se relacionar religiosamente com Deus e ao mesmo tempo buscar as coisas do mundo. Isso eles aprendem, basta olhar uma vez essas coisas. Precisamos de fato analisar nosso coração. Aí depois vem a rotina. E a rotina é bem pesada. Isso já foi lido aqui com o pastor João, mas com uma olhada rápida aqui, a gente entende que se os dois, pai e mãe, estão o dia inteiro fora, não dá não. Olha aqui, ó. Tu inculcarás os teus filhos, versículo 7, capítulo 6 de Deuteronômio. Delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Essa rotina aí não cabe não. Não cabe não na minha vida. Eu não sei como é que eu vou cumprir isso aqui, se for isso que Deus queira de mim. Aí, no versículo 8, tu atarás como sinal na tua mão, ou seja, tudo que você for fazer, você vai ter que lembrar do teu compromisso com Deus. Será por frontal entre os olhos, para onde você olhar, aquilo ali vai estar te acompanhando, para te lembrar do teu compromisso com Deus. Escreverá nos umbrais da tua casa, nas portas, ou seja, ao entrar na tua casa, te lembra do teu relacionamento com Deus. É algo muito intenso e que ninguém aguenta numa vida religiosa. Se a gente não estiver num relacionamento íntimo com Deus, ninguém aguenta viver assim, mesmo que decida. Então, isso mostra que assim, o que Deus quer de nós vai muito além do fazer as coisas. E por isso que Deuteronômio fala, antes dessa rotina, fala do coração. Precisamos orientar nosso coração. Agora, eu queria ir lá para o Novo Testamento, em Romanos 12, e falar um pouquinho sobre o conflito entre a mente e o coração. Porque vamos supor que eu entenda do meu compromisso com Deus e na criação das crianças, dos meus filhos, e eu na minha mente queira isso. Mas isso está muito pesado
Isso está exigindo muito sacrifício da minha parte, eu não aguento, isso aí não dá para mim. E fica esse conflito aí entre o que eu penso ser o correto e o que o meu coração diz que eu devo fazer, ou o que eu não devo fazer, o que eu não vou aguentar. Vamos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E vamos tentar identificar esse conflito aqui entre a mente e o coração. Diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, a mente eu achei aqui, ó. A mente eu preciso renovar, mas cadê o coração aqui? O coração está nessa parte final, que diz boa, agradável e perfeita. Meu coração é que vai perceber isso, se é bom mesmo. Eu sinto que é bom, eu sinto que é agradável, e aí é onde chega esse conflito. Eu estou fazendo a vontade de Deus, mas meu coração diz que está péssimo, está horrível, não aguento, está me deixando deprimido, eu preciso voltar a fazer minhas coisas, eu não aguento ficar em casa com esse monte de menino, não. É aí onde a gente precisa trabalhar a nossa mente, entendendo a nossa identidade com Deus, o nosso compromisso com Cristo, entendendo a minha função de pai ou de mãe, de acordo com o que as Escrituras estabelecem. Se eu não trabalhar isso e ficar só nas regras, só naquela rotina pesada, não vou aguentar. E realmente. Aí vai ser aquele problema, né? Eu tiro a depressão do meu filho e coloco na minha esposa ou em mim mesmo, porque ninguém está aguentando esse trabalho tão pesado. Precisamos trabalhar o nosso coração a partir do que a gente entende com a mente. Eu entendi com a mente, com a vontade de Deus. Só que eu preciso de uma transformação. E segundo Romanos, essa transformação vem pela renovação da mente. Deus, na sua soberania, misericórdia e amor, pode transformar a nossa mente, se a gente está disposto realmente a obedecer. E nessa obediência e clamando misericórdia a Deus, a gente pode começar a experimentar isso. Rapaz, no começo foi ruim. No começo eu fiquei quase que desistindo de tanto sofrimento. Chorava todo dia porque abandonei meu emprego, meu trabalho, meus projetos, meus estudos, meus investimentos, mas agora eu consigo desfrutar uma coisa diferente que eu não sei nem explicar. Aí a gente vai perceber que é Deus agindo no nosso coração, nos ajudando a perceber que a sua vontade é boa. Que ela não é aquela coisa tão terrível, sufocante, angustiante, deprimente, de ter que abandonar minha vida para viver para os meus filhos e para Deus. Não, é bom. É bom. Agora, eu não sei explicar isso não, eu só sei que é bom. É uma coisa que Deus faz. E aqui eu não vou prometer para ninguém, ó, deixa seu emprego, você vai ser feliz com seus filhos. Às vezes não, às vezes é uma coisa terrível, porque sua cabeça ainda está lá fora, né? E você fica dividido entre trabalho e casa, e servir a Deus e realizar seus projetos, seus sonhos. Eu sei que é assim. Mas a gente precisa ter essa mente renovada, transformada, digamos assim, né? Pelo Espírito Santo. E quando a gente fala aqui de aliança e de compromisso com Deus, eu não vou seguir a linha de raciocínio da teologia aliancista, que diz, nossos filhos são filhos da aliança. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Aliás, quando a gente vê a nova aliança em Cristo, é algo íntimo, algo que tem o Espírito Santo envolvido ali. E para que nossos filhos participem disso, é óbvio que eles têm que se converter e ter o Espírito Santo também. Não dá para a gente trazer essa lógica das alianças do Velho Testamento para hoje. Não vai encaixar. A nova aliança é algo íntimo, algo que exige a participação do Espírito Santo. E tudo isso vem da graça de Deus. Eu também não posso trabalhar dessa forma para poder salvar meus filhos. Isso não tem sentido.
Não sou eu quem salvo meus filhos. Eu não vou para dentro de casa para garantir que meus filhos sejam salvos. Não faz sentido. Eu quero obedecer a Deus porque Ele me mandou. Eu tenho um papel como pai, como mãe. Segundo eu entendo das Escrituras, é por isso que eu vou. E é bom quando eu experimento essa obediência. É bom quando eu decido colocar tudo debaixo da vontade de Deus. Agora, Israel falhou. Israel falhou. Quando a gente vê ali, depois da morte de Josué, eles já têm entrado na terra prometida, já começam ocupando a terra. Josué morre. A geração seguinte, após a morte de Josué, foi uma geração que não conheceu a Deus. E a gente vê o tempo mais triste da história de Israel é esse período que vem depois, o período de juízes. Atrocidades aconteceram. Coisas absurdas, crimes horríveis. E eu não quero que isso aconteça com a minha família, não quero que aconteça com a família de ninguém da igreja, não quero que a igreja se envolva em problemas. Por isso que eu dou o meu máximo em casa, lutando para que meus filhos conheçam essa verdade e oro para que Deus, com seu poder, com sua misericórdia, confirme a salvação de cada um. E também instruo os meus filhos para que ensine aos filhos deles, quando tiverem, para que assim a gente continue nessa sequência de compromissos com Deus, né, de um povo realmente cristão, no sentido mais puro da palavra. Pais ensinando os seus filhos a um compromisso sincero com Deus. E assim a gente entende que esse problema de filhos carentes dos pais é um sintoma de algo muito mais grave e profundo, algo que está na raiz de nossa vida com Deus, algo que está entranhado na nossa maneira de ver as coisas, na nossa maneira de enxergar o nosso relacionamento com Deus mesmo. E a minha tese é essa, né? O maior problema talvez esteja no coração dos pais, não no coração dos filhos. Um coração que é inclinado ao mundo, que não ama verdadeiramente a Deus. Ama o mundo. E ama a Deus porque me protege das coisas ruins que o mundo traz. Mas só até aí. Que não tem coragem de se entregar e viver para Ele completamente. Pode passar? Eu já falei da rotina, pode passar isso também. E pode passar isso. Agora, para terminar, eu queria fazer essa reflexão final. Pode ser que a gente entenda que... Não, eu entendi que eu devo tratar meu coração, eu devo me voltar para Deus completamente, viver só para Ele, colocar Deus em prioridade na minha vida. Mas os problemas já aconteceram e eu estou endividado, né? Eu preciso trabalhar, minha mulher trabalhar, os filhos estão aí, o problema está instalado. O que é que eu faço? Eu estou numa rua sem saída, não tenho tempo, não tenho condições de resolver. Então, aí a gente vai ter duas opções assim, de reação. Uma primeira é, olha, esse é o problema e não tem o que fazer e pronto. Acabou-se. O jeito agora é aguentar as consequências e pronto. A outra opção é eu não me conformar com isso. É eu olhar para Deus, meu Deus, eu sei que eu errei, eu sei que o problema está aí, eu não tenho um jeito de resolver, só que eu não me conformo. Eu não vou te largar até que o Senhor me abençoe. Eu não vou te largar até que o Senhor
me mostre uma saída. Eu sei que está sem saída. Mas eu sei que o Senhor é soberano. Lá o povo no deserto, lá, Israel, chegou diante do mar, era o fim, não tinha saída também. Mas o Senhor não fez o mar se abrir. É o mesmo Deus, o mesmo poder que o Senhor tem. E eu não vou te largar. Até que o Senhor me abençoe, até que o Senhor me mostre uma saída. Eu vou te pedir diariamente, incansavelmente, pelos meus filhos. Eu não vou te deixar em paz, meu Deus. Eu vou te pedir isso todo dia, até que o Senhor me atenda. Tem essas duas opções. Não quero dar solução fácil, mas o Evangelho é o mesmo. E a gente começou falando do Evangelho e vamos terminar com o Evangelho. O Evangelho é aquela mensagem da cruz que mostra o sofrimento, o sacrifício e, ao mesmo tempo, que nos mostra a graça. As duas coisas estão aí. Será que eu estou só me acomodando e não tem saída e vou só aguentar a pancada? Ou eu reajo com fé? Eu creio. E com isso eu quero terminar essa palestra, tirando a última capa do coração, descobrindo a última coisa que escondia um coração perverso e corrupto. O nosso problema é falta de fé. Isso Jesus Cristo denunciou várias vezes contra os religiosos, fariseus. E em João fala que os homens estão nas trevas porque não creem. E é isso que falta. Não é um livrinho com 20 atividades para você fazer com seu filho em casa, não. É bom. Mas isso é só um sintoma que a gente está olhando. A gente tem que olhar para o nosso próprio coração, que não crê nisso aqui. Ó. Se a gente cresce de fato, a gente viveria diferente. O nosso estilo de vida seria outro. As nossas prioridades seriam outras. E a gente teria muito mais coragem de falar do Evangelho, de levar o Evangelho a lugares distantes, de abandonar qualquer coisa que fosse, para incutir nos nossos filhos essa palavra. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos desperte e nos mova com essa mensagem que é a mesma e é eterna e é verdadeira.